nós vamos conversar agora sobre uma proposta de emenda à Constituição que limita os gastos de assembleias legislativas e tribunais de contas estaduais. Aqui ao meu lado está o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que é o autor da proposta. Senador, por que limitar esses gastos de assembleias e tribunais de contas? Porque são absurdos. Oneram o cidadão que paga imposto de uma forma atroz. As Assembleias Legislativas do Brasil e os tribunais de contas gastam fortunas. São 14 bilhões no ano de 2013, 14 bilhões de reais. Anotem o tamanho dessa cifra, não é? Sendo que 9 bilhões das Assembleias e 5 bilhões do Tribunal de Contas. Depois, eu acho que esse modelo, não é, de Tribunal de Contas está superado. Isso é uma estrutura do século XIX, nós estamos no século XXI. Não tem o menor sentido continuar gastando. A sociedade não pode continuar sustentando uma gastança desse porte, quando hoje todas as contas públicas do nosso país são obrigadas por lei, que aliás é uma lei de nossa autoria, a Lei Complementar 131 de 2009, a Lei da Transparência, que obriga todos os entes públicos do país a expor suas receitas e despesas em tempo real. Ora, esses tribunais ainda não se adequaram à lei. Aliás, eles nem cumprem a lei. As Assembleias Legislativas tampouco cumprem a lei e oneram o cidadão que paga imposto dessa forma. Agora, senador, um argumento em favor desse tipo de gasto é de que a democracia tem preço. Quer dizer, para se manter uma democracia, é importante você investir nessa democracia. O senhor tem algum dado comparativo que prove que esse gasto é excessivo? Olha, claro, a democracia tem preço, mas primeiro vamos discutir o que é democracia. Democracia significa participação, não é? Participação nos orçamentos públicos, que os orçamentos públicos são compostos por aquilo que a gente tira do bolso, ó. Nós pagamos por ano 5 meses de nosso trabalho para o Estado, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente entrega nas mãos do Estado. Uma parcela desse dinheiro vai para as assembleias e para os tribunais, não é? E, claro, a democracia tem custo, mas ela não pode impedir o cidadão de participar na energia produzida por todos. Na medida em que você gasta demais de um lado, falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, não é? Então, não há como justificar que isso é um gasto da democracia. Não, isso é um gasto do abuso, e uma parte desse dinheiro é desviado, não é? Hoje nós temos como fazer o acompanhamento, né, e o controle social dos gastos, né, porque a lei obriga a prestação de contas. Então nós estamos no século XXI, esse é um instrumento antigo que precisa ser modernizado. Portanto, se nós estabelecermos algumas comparações, veja só o tamanho do absurdo. A União Europeia, formada de 24 países, desses 24 países que falam línguas diferentes, a União Europeia gasta 2 bilhões e 500 milhões de euros por ano, o que significa 10 bilhões de dólares, bem menos do que gasta. Aliás, gasta igual o que gasta as Assembleias Legislativas. Nós temos 27 Assembleias Legislativas no Brasil, sendo que o conjunto delas são 1.050 deputados estaduais. Lá no Parlamento Europeu, são 751 parlamentares com línguas diferentes. E eles reúnem em 3 cidades diferentes. O que é que significa isso? Vamos dar um exemplo para a gente se entender. Imagine um parlamento no Brasil que tivesse uma sede em Brasília, outra sede em Manaus e a outra em São Paulo. É mais ou menos isso. O Parlamento Europeu se reúne em Estrasburgo, em Bruxelas e Luxemburgo. 25% desses 2 bilhões e meio de euros é gasto em tradução de documento em 24 línguas. No Brasil, nós temos uma língua só, né? E essas assembleias são concentradas nas capitais dos estados, não muda para o interior, não tem nada. Ou seja, não há justificativa para o tamanho do gasto. O Parlamento Europeu é mais barato do que essas assembleias. E olha que os europeus reclamam da gastança e eles gastam menos que as assembleias legislativas. Pra você ter uma ideia,
As nossas Assembleias Legislativas e os tribunais de contas dos estados gastam o dobro do que gasta o Senado, a Câmara Federal e os tribunais de contas da União, o Tribunal de Contas da União. Senador, que limite a PEC estabelece e que tipo de punição é previsto para quem desobedecer esse limite? Olha, é simples, é muito simples de entender. A PEC, uma vez transformada em lei, porque nós aprovamos aqui no Senado e aprovamos por consenso absoluto, não é? Foram 62 votos a 0. Não é? E a nossa expectativa é que logo se aprove na Câmara. Uma vez transformada em lei, vai estabelecer, a regra estabelece que não haverá mais crescimentos acima da inflação do período, ou seja, em 2017, suponhamos que a gente aprove hoje, esse ano, em 2017, as assembleias e os tribunais de contas só poderão gastar o que gastaram em 2016 acrescido do IPCA, da inflação, e nada mais. Então, estabelece, digamos, vai congelar ali durante alguns anos, 10, 15, 20 anos, e aí vai ter um equilíbrio maior, vai ter uma racionalidade maior nas despesas das assembleias e dos tribunais. E a proposta estabelece punição para quem desobedecer essa regra? Então, quem seria punido e que tipo de punição estaria sujeito? Olha, os gestores responsáveis pelo orçamento, governadores, né, os governadores poderão responder por improbidade administrativa. E, internamente, os próprios chefes de poder, o presidente de assembleia e até mesmo alguns servidores públicos responsáveis por áreas financeiras. Senador, a sua proposta, ela é muito semelhante a uma proposta que foi enviada para a Câmara dos Deputados pelo presidente interino Michel Temer, que estabelece limites para os gastos da União, que é o que foi gasto no ano anterior, mais o IPCA. Essa proposta tem sofrido muita crítica da oposição aqui por, eventualmente, comprometer orçamentos de saúde, comprometer orçamentos de educação e de segurança. O senhor acha que essa é uma tendência do Brasil agora, quer dizer, segurar, controlar gasto público para tentar um equilíbrio maior? Bom, deixa eu esclarecer. Essa proposta que eu apresentei, que foi aprovada no Senado, é de 2014. Nem se falava nessa eventual governo provisório que está aí, nem se falava. Não se falava disso. Não se falava de impeachment, nós apresentamos a proposta, porque há exagero nos gastos das assembleias e dos tribunais de contas, como há também exagero nos gastos da União. A União gasta muito mal, não é? Apesar de que hoje a sociedade brasileira tem muito mais controle sobre os gastos da União do que sobre a opinião pública dos estados tem sobre os gastos dos estados. Então, é verdade que precisa sim. Nós não podemos continuar gastando o que... Imagine um pai de família que gasta além do que ele ganha todo mês. Vamos dizer que ele gaste 20% além do que ele ganha. No final do ano ele vai ter que vender a casa para poder pagar a dívida. Então, é claro que tem que ter teto, mas não pode ser o que foi feito pelo governo Temer. Olha só, que gracinha. Presta atenção no que foi feito. Eles estabeleceram um buraco, um rombo, de 180 bilhões. Não é? Então, eles já gastaram esse ano o correspondente a 2017, 2018, 2019. O governo, se eventualmente ele for consolidado no poder, ele não vai ter problema nenhum, já gastou esse ano. Então, para o ano, ele vai gastar a mesma coisa que gastou acrescido da inflação. Assim não vale. Não é esse o jogo, não é? Eu acho que é necessário controlar gastos, controlar as despesas públicas e, sobretudo, controlar os juros da dívida pública. Que os juros, né? O brasileiro, eu tenho convicção, porque a imprensa não fala que os bancos financiam os programas de televisão, então a imprensa brasileira não fala. Quase a metade da nossa contribuição de impostos vai para a mão dos bancos. Não é à toa que os bancos todo ano ganham bilhões e bilhões. Pode ter crise, pode ter milhões de desempregados como nós temos agora, empresas falindo, mas os bancos continuam engordando. Por quê? É com dinheiro dos nossos impostos. A gente paga imposto e o governo transfere por ano quase a metade do orçamento só para pagar juros e serviços da dívida. Infelizmente, essa é a situação do Brasil. O que não dá é para conter gasto com saúde, com educação, com segurança
e deixar os juros dos bancos lá para cima. Essa contradição que ninguém resolve nem debate, inclusive no plenário do Senado não tem esse debate sobre o absurdo que nós pagamos de juros da dívida. Eu acho que aos poucos nós estamos entrando no século XXI. Né? A lei da transparência é uma lei do século XXI, a lei que propõe essa contenção desse apetite, né, insaciável das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas é uma lei do século XXI, uma lei que corresponde aos anseios da sociedade. E eu espero que a gente continue aprovando medidas para poder distribuir melhor. Olha, pagar 5 meses de impostos e ter a qualidade da saúde vergonhosa que nós temos, a qualidade da educação, a quantidade e a qualidade, não é? Tem países que, com PIB menor do que o Brasil, pagam menos impostos e a vida é infinitamente melhor. Olha, o Canadá, o IDH do Canadá, o Canadá está em 8ª posição, ou 7ª posição no IDH. Né? O Brasil, e lá os canadenses pagam menos impostos que nós pagamos. O Brasil está em 50º, não, 75º, não é? Com esse horror de imposto que nós pagamos. Mas por quê? Com essa condução política que se dá ao país, não é? Com as a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, são 24 deputados. Uma superfície mínima, não é? Dá até para cruzar a pé de um lado para o outro, acaba o Distrito Federal. Se você estiver bem disposto, eu faço caminhada, eu poderia caminhar a pé. 24 deputados, gasto quase 400 milhões de reais por ano. O estado do Amazonas também tem 24 deputados, gasta metade. E não dá para andar a pé no estado do Amazonas, que é um continente. Então, isso aqui, a elite política brasileira precisa ter o mínimo de racionalidade. E eu trabalho nessa direção de dar o mínimo de racionalidade à condução política, aos orçamentos públicos no nosso país. Senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, muito obrigado pela entrevista. Nós voltamos com o argumento a qualquer momento em nossa programação. Se você tiver dúvidas ou sugestões, encaminhe para a gente. O número é 0800 61 2211. Você pode acompanhar toda a programação da TV Senado e rever os programas que já foram exibidos pelo site na internet. É senado.leg.br/TV.